Começando então a segunda parte da aula 2, nós temos a profissionalização, segundo Lenin. O que é essa profissionalização? Pessoal, quando vocês ouvirem falar em Lenin, tá, dentro da herança que Lenin deixou intelectual, muitas vezes o que talvez seja mais central, que talvez esteja na obra O Que Fazer, de 1902, que é uma obra que a gente não vê aqui, mas enfim, existe, se alguém tiver interesse, dentre as obras do Lenin, né? É a necessidade de profissionalizar uma revolução. É a necessidade de dizer, olha, não são coisas para meninos, né? Ele tem até aquela coisa do, como é que é a doença infantil do comunismo. Ele fala sobre isso, né, sobre a infantilidade, às vezes, de alguns revolucionários da massa, enfim, etc. Tá? Porque tu precisa ter uma especialização para fazer a revolução em alguns locais, como imprensa, transportes, propaganda, brigadas de luta, exército. Ou seja, ele mostra que para tu chegar a adquirir um corpo revolucionário, tá, pelo menos nos moldes que ele enxerga a revolução dentro do capitalismo, tu precisa, né, ter esses revolucionários profissionais à tua disposição. Esses grupos eles precisam ser coesos, esses grupos eles precisam ser centralizados. Então a ideia é, por que então a gente deve profissionalizar uma revolução? Ele tem uma frase que ele diz o seguinte: a luta política da social-democracia é muito maior e muito mais complexa do que a luta econômica dos operários contra os patrões. Ou seja, né, existe até o programa mínimo que eu mostrei para vocês do pós-DR, mas é que na verdade, no fundo, esses partidos revolucionários em sua essência, eles deveriam almejar uma revolução e simplesmente não ficar, né, restritos ao reformismo. Tá? O Lenin tinha horror a reformismos, assim, não. Ou se faz a revolução ou não se faz. Né? Nesse aspecto ele era radical. Então ele lista os motivos, né, da necessidade de organização. A primeira é que uma revolução ela precisa ter uma camada dirigente, né, que dirige, por isso o nome dirigente, ela dirige, ela dá a direção para a revolução, a chamada vanguarda, né? Quem nunca ouviu falar essa expressão quando fala sobre Lenin, tá? A vanguarda revolucionária. Então, a massa, ela deve obedecer a esses dirigentes, né? Ela tem que ter uma confiança, diríamos assim, nessa dirigência, né, do Estado e das principais políticas do país. Ok, pessoal? Depois, ele também diz o seguinte, olha gente, quando é muita massa, nossa, nós estamos falando de uma Rússia de quase 200 milhões de pessoas, né, na época dele. Até hoje, se eu não me engano, a Rússia tem uma população inclusive menor, né? Isso é engraçado, porque o Brasil, se eu não me engano, tinha uma população de mais ou menos naquela época de 10 a 15 milhões de pessoas, né? E hoje tem mais de 10 vezes isso, e a Rússia diminuiu, o que é a demografia, né? Mas enfim, voltando aqui, tá, pessoal? A profissionalização da revolução, ou seja, a revolução não é coisa para estudantezinho de ciências sociais, mal-humorado com a vida, aquela coisa assim, as federais, o pessoal anda pelado, né? Segundo aí, pelo menos alguns membros aí da presidência da República e tal. Não! A revolução é uma coisa séria, ela deve ser feita por intelectuais sérios e pessoas com experiências, ok? Mais ou menos ele está dizendo, não existe infantilidade, aquela coisa, né, até juvenil, que é importante às vezes dentro de uma ideia de luta, sim, mas também é importante saber uma estratégia de organização, uma estratégia política importante para chegar ao poder, tá? Outra coisa, quanto mais restrita, mais a organização seria difícil de ser apanhada, segundo ele. Tá? Ou seja, os líderes somem dentro de certos círculos, não conseguem muitas vezes saber quem são essas lideranças,
tá? E aí então fica mais difícil para a polícia e para a coerção do Estado conseguir eliminar essas pessoas ou prender essas pessoas. E segundo ele, com tudo isso que a gente falou, traria sempre mais adeptos à causa, né? Então é o cara do jornal ali infiltrado com alguma informação, é o pessoal dentro do exército, enfim, etc. Mas sempre com muito cuidado, tá? Não se esqueçam que Lenin passou por isso, né? O irmão dele ajudou a organizar o atentado e acabou morrendo, né? Então ele tem que tomar muito cuidado com a força coercitiva do Estado atual, porque senão não adianta também tu se expor desnecessariamente e acabar morrendo ou sendo preso. Há então uma separação política no pós-DR, né, que culmina com a clássica separação entre mencheviques e bolcheviques. Tá? Eu não sou, evidentemente, nenhum especialista em história russa, mas a ideia é que os bolcheviques eram mais vinculados a essa visão leninista que nós vamos ver agora sobre revolução, e os mencheviques eram uma ideia mais reformista, justamente o que o Lenin criticava, né? Uma ideia de talvez fazer uma associação ou uma ligação com a burguesia incipiente, por exemplo, na Rússia, né, no início do século XX, né, para, enfim, exterminar com esse, digamos, entre aspas, lixo feudal que havia ainda no país, né, na cultura russa. Ok? Então, ele foi a principal liderança, né, quando tem lá a famosa Revolução de Outubro, né, que interrompe, inclusive, a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Tá, ele fica, obviamente, ele é um líder bolchevique. E aí, a partir de então, depois tem uma luta intensa até conseguir uma tomada de poder mais evidente, mais forte, mais estável, digamos. E, por fim, a partir do início da década de 20, começa então esse processo socialista mais forte na Rússia. Ele morre em 24 e houve uma disputa forte, né, na sua sucessão entre Trotsky e Stalin. Para quem não sabe, Stalin ele era tão legal com os opositores que ele veio e mandou matar, né, o Trotsky, que estava no México, com uma picareta, né, levou na cabeça o Trotsky com uma picareta e acabou sendo morto, enfim, por causa da influência política que ele tinha, e Stalin não gostava de ter ninguém no seu encalço. Ok? Não foi só Trotsky, tá? Ele matou vários ali dentro que pudessem rivalizar com ele dentro do Partido Comunista Russo. Então, a obra Estado e Revolução, tá? Essa obra, ela não é a obra principal de Lenin, tá? Ela é importante para a gente compreender alguns aspectos justamente sobre a ideia de Estado, sobre a ideia de revolução. Ela acaba sendo importante, né? Quem está dizendo isso é no prefácio, se vocês lerem, eu não sei se é este que eu dei para vocês aí, mas tem um prefácio que escreve Florestan Fernandes, tá? Então essa ideia de teoria e prática, ela foi bem descrita, né, por um autor como Lenin, e na apresentação, né, do livro, né, ele fala sobre, bom, enfim, como é que a gente concebe uma revolução, o que é basicamente uma revolução e o que a gente tem que estar atento, né, quais aspectos a gente tem que pensar sobre isso. A primeira questão, pessoal, que eu gostaria que vocês, por favor, isso aqui é importante, tá? Prestem atenção. O Estado, é o nome de um subtítulo ali do livro, né? O Estado é um produto do antagonismo inconciliável das classes sociais. O que é o Estado? Né? Vocês devem saber melhor do que eu, vocês estão estudando ciências sociais. Mas Estado é uma organização política, né, que é descrita anterior a Cristo, inclusive, que é uma forma de organizar, né, as comunidades políticas e sociais
seja em cidades e estados, né, mas no caso nós já estávamos falando nos estados modernos, nos grandes estados modernos. E segundo, né, a visão marxista, o Estado ele nada mais é do que um produto desse antagonismo, ou seja, o Estado ele deve haver para justamente, né, tentar restringir, tentar ordenar uma organização social feita em função das classes sociais, né? Então todo o Estado, para um marxista, ele é concebido para defender aquele ordenamento capitalista, enfim, socialista, medieval, do Império Romano. Ou seja, existem classes sociais diferentes. Evidentemente que cada contexto histórico é uma classe social, são outras, né? A burguesia é uma classe extremamente revolucionária, isso sempre foi dito pelos marxistas, né? No sentido de que fez as revoluções burguesas nos séculos 17, 18, 19, tá? O principal exemplo sempre é o inglês, tá? Mas, ou seja, quando o Estado e quando as classes sociais estão estabilizadas politicamente, elas vão determinar, tá, um Estado no seu formato, né, digamos, mais cruel muitas vezes. Tá? Então, tem Estado, tem classes sociais, isso é uma coisa importante. Ele polemiza no início do livro, inclusive, com um autor como Karl Kautsky, que era o principal representante, talvez, junto com Bernstein, né, do marxismo ali na Alemanha, tá, que critica também os sovietes russos, né, em suas estratégias políticas. O Estado, né, na concepção da política, uma coisa importante para a gente retomar, é aquele que mantém o monopólio do legítimo uso da força coercitiva, que é uma definição weberiana aqui que eu estou dizendo para vocês. Tá? E por que eu digo isso? Né? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Eu justamente estou mostrando isso para vocês perceberem, né, que existem diferenças, né, a respeito de definição do Estado, a maneira como se compreende o Estado. Então, continuando, né, falando do Estado. O Estado, então, na visão marxista, ele não seria um produto social a partir do desenvolvimento da sociedade. Ele é visto como uma contradição, uma disputa, né? O chamado antagonismo entre as classes, né? Por que antagonismo? Porque na concepção marxista, principalmente na concepção da relação entre burguês e proletário, é uma relação contraditória, ou seja, por exemplo, quando tu vai lá e tu tira mais-valia, né? Lembrando, isso aí vocês vão ver. Ah, não lembro. Azar de vocês. Vão lá rever coisas, tá? Vão usar a cabeça de vocês. O que é mais-valia, etc. Não vou estar explicando agora. Mas, justamente nessa ideia de exploração de uma classe, é porque uma tem benefício, a outra tem prejuízo. Então, tu não tem como conciliar, dado que um lucra em cima do trabalho do outro. Então, eles são inconciliáveis no marxismo heterodoxo, no marxismo clássico. Então, é visto como não tem como conciliar isso, né? E por isso a necessidade de uma revolução, tá? Já que, como eu disse, a relação é um jogo de soma zero. Talvez, não sei se é um bom exemplo, mas gostaria de dar um exemplo para vocês atual, tá? Para a gente não ficar tão abstrato. E por certas vezes, eu, apesar de discordar de boa parte de uma interpretação do marxismo, por vezes eu tenho que dar alguma razão para eles. Vou dar um exemplo. Hoje, todo mundo sabe, nós vivemos numa pandemia. Professor, meu Deus do céu, como o senhor sabe das coisas? Isso é óbvio.
Sim, mas uma coisa que talvez vocês não tenham se dado conta, que aconteceu no mundo inteiro, não falo só no Brasil, é que muitas vezes houve uma divisão de classes, de grupos também, né? Eu não quero ser também tão determinista nesse aspecto, mas prestem atenção quem é mais contra os lockdowns, a restrição da circulação, tá? Justamente aquele que é prejudicado, tá? Muitas vezes pela falta de circulação das pessoas, o comércio e todas as suas formas mais específicas, alguns mais, outros menos, né, em termos do comércio. Mas o que eu quero aqui enfatizar é que alguns prefeitos, por exemplo, presidentes, né, governadores, ficaram muito mais de um lado de preservar, entre aspas, a economia, mesmo sabendo que isso pudesse, para todas as autoridades sanitárias, que em alguns momentos é impossível tu continuar uma circulação normal de uma cidade, de um estado, de um país, porque tu vai aumentar a circulação do vírus e isso vai causar em algum momento um colapso do sistema de saúde, como a gente vê em vários exemplos. Então, quando tu ouve demais, né, uma visão só a respeito, não, mas o importante é a economia, o importante mais é a vida, tu está, de certa forma, quando tu dá importância maior, por exemplo, à circulação de pessoas e há uma importância maior à economia, tá, mesmo sabendo do risco em relação à saúde pública, muitas vezes tu está ouvindo algumas classes sociais a mais, né? Tu está se deixando levar por algumas classes sociais a mais, né? Então, muitas vezes, hoje se debate lockdowns talvez realmente no ano passado exagerados, de meses sem necessidade, muitas vezes, mas também, por um outro lado, hoje tu enxerga a necessidade de lockdowns mais pontuais, de 1 a 2 semanas, porque quando entra em colapso o sistema, né? Então, eu sei que é um debate complexo, um debate difícil, mas é o que eu quero demonstrar para vocês, que muitas vezes no comando do Estado, algumas classes sociais interferem mais na tomada de decisão, né? Ou menos, dependendo da força política que aquela classe social em questão está, tá? Só para levar um exemplo de vocês, né? Porque a gente às vezes imagina, o Estado ele defende ou não, né, os interesses somente capitalistas ou os interesses em geral da burguesia, tá? Isso é uma coisa que eu gostaria que vocês parassem para pensar.